Muito bem, meus irmãos, nós vamos então retomar a nossa caminhada pelas páginas da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Hoje nós vamos analisar o capítulo 2, os 5 primeiros versículos. Então já concluímos o capítulo 1, tá vendo? Acho que umas 7 semanas aí no capítulo 1. Mas agora chegamos ao capítulo 2, ok? E eu vou ler os 5 primeiros versículos do capítulo 2. Você vai acompanhar silenciosamente. E a minha sugestão é sempre que você mantenha a sua Bíblia aberta, a fim de acompanhar a explicação que nós daremos do sentido desta passagem. Então diz o seguinte, 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versos de 1 a 5. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Vamos orar pedindo ao Senhor a bênção da iluminação. Senhor, nós precisamos da tua assistência a fim de obtermos uma boa compreensão do sentido desta passagem. Sem a obra poderosa do teu Espírito, nós não vamos enxergar senão letras, mas nós queremos enxergar além da mera letra. Nós queremos ver o nosso Redentor, queremos apreciar a beleza dele, queremos nos deleitar nele. E para isso, nós precisamos da tua graça. Portanto, Senhor, que a tua palavra, pela obra do Espírito Santo, seja viva e seja eficaz nos nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, precisamos ter cuidado aqui para que nós não nos percamos, porque nós já sabemos que Paulo está tratando de uma série de problemas na igreja de Corinto, e até hoje nós estamos vendo o tratamento que Paulo está dando ao primeiro problema. Então, nós estamos analisando uma longa sessão. Até o capítulo 4, Paulo está tratando de um único assunto. Paulo está resolvendo um único problema. Você se lembra de que problema Paulo está tratando? O problema das divisões. Então havia na igreja de Corinto divisões que estavam causando roturas no tecido do corpo de Cristo. As divisões em Corinto estavam prejudicando a unidade do Espírito. As divisões na igreja de Corinto estavam causando fraturas no corpo de Cristo. Nós já vimos que estava por detrás
destas divisões, a tendência que os coríntios tinham de apreciar o saber filosófico. Eles apreciavam muito a habilidade argumentativa. Os gregos daquela época, eles eram, assim, apreciadores de uma boa oratória, de uma boa peça de retórica, um belo discurso. Então, eles estavam usando estas coisas pelas quais eles eram fascinados e, com base nelas, eles estavam escolhendo os seus líderes, os seus pastores prediletos, preferidos. Uns diziam, eu sou de Paulo. Outros diziam, não, eu sou de Apolo. Outros diziam, não, eu sou de Pedro, eu sou... E assim por diante. Então, com base nestas coisas, eles estavam escolhendo os seus pastores prediletos. Bom, a princípio, nenhum problema ter um líder, um irmão como uma referência, como uma inspiração. Até aí, tudo bem, não tem nenhum problema. O problema é que havia contenda entre eles, ou seja, essas coisas estavam levando os crentes de Corinto a criar inimizade, a hostilizar uns aos outros por causa destas coisas. Então, Paulo está tratando exatamente deste problema. Paulo usa um argumento básico aqui, nós já passamos por ele. Paulo mostra para os coríntios que eles estavam valorizando certas coisas que, embora fossem legítimas, não é? Estas coisas que eles valorizavam, Deus, de fato, escolheu agir de uma tal maneira que torna estas coisas loucas, desprezíveis, de pouco ou nenhum valor. Paulo chama essas coisas de sabedoria humana. Então, Paulo mostra aos crentes de Corinto que eles estavam na contramão de Deus, porque Deus escolheu redimir o seu povo de uma maneira tal que expusesse a ineficácia destas coisas. Não é que essas coisas não sejam boas em si mesmo. A capacidade argumentativa, a capacidade lógica, a habilidade com as palavras, essas coisas, elas têm o seu valor. A sabedoria humana tem o seu valor. Mas o que Paulo quer deixar claro, que estas coisas não têm valor para redimir o ser humano. Essas coisas não podem redimir. Estas coisas, embora legítimas, elas não podem oferecer ao ser humano aquele conhecimento salvador de Deus, aquele conhecimento de Cristo que pode nos redimir. Então, esse é o ponto de Paulo, é isso que Paulo está argumentando. E Paulo apresenta algumas evidências de que o seu argumento, ele é um argumento sólido, verdadeiro, não é? Ele apresenta passagens do Antigo Testamento mostrando que Deus agiu assim no passado. Ele decidiu tornar loucura a sabedoria humana. E Paulo mostra também evidências. Na semana passada, nós vimos que Paulo mostra uma evidência disto, quando ele diz aos coríntios assim, olha, preste atenção na configuração da membresia aí da igreja de Corinto. Dê uma olhada que tipo de gente o Senhor Deus chamou para ser seu povo. Notem que não há
muita gente de nobre nascimento. Notem que a membresia da igreja não é composta de gente humanamente qualificada. A grande maioria da membresia é de gente simples, gente comum, gente que não tem esses recursos que vocês tanto admiram. Olha para a membresia aí de vocês. Vocês vão perceber que Deus não chamou gente, na sua grande maioria, chamou poucos, mas na grande maioria, a igreja não é composta de gente humanamente qualificada, gente com poder político, com poder econômico, gente culta. Paulo chama atenção para esta configuração da igreja. O que Paulo quer que eles entendam? Paulo quer mostrar para eles que esta configuração deveria falar por si só. Ou seja, esta configuração deveria mostrar a eles que as qualificações humanas não têm valor para a salvação. Se a igreja é composta de gente, na sua maioria, de gente simples, então aquelas coisas que eles tanto apreciavam não tinha valor para a salvação, não é? Porque, caso contrário, a grande maioria deveria ser de gente qualificada. E não era. Então, isso nós vimos na semana passada. Paulo mostrou que a configuração da igreja deveria ser uma evidência, uma prova, deveria falar por si mesma quanto à ineficácia, à inutilidade da sabedoria humana que os coríntios tanto consideravam. Agora, Paulo vai apresentar uma outra evidência. Semana passada, a evidência foi a configuração da membresia. Hoje, no texto que lemos, Paulo chama a atenção dos coríntios para a pregação dele, a pregação de Paulo. Se a configuração da igreja evidenciava, comprovava a tese de Paulo, Paulo diz, olha, se vocês prestarem atenção no meu estilo de pregador, no meu jeito de pregar, se vocês prestarem atenção na minha pregação esta que Deus usou para redimir vocês, vocês vão perceber também mais uma evidência da ineficácia, da inoperância da sabedoria humana. Então é isso que Paulo vai mostrar hoje. Se na semana passada ele usou a configuração da igreja, hoje ele vai chamar a atenção para a pregação dele, para o jeito dele pregar. Então, vejam aí no verso 1 do nosso texto, dê uma olhadinha aí. Ele diz, eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Então preste atenção na expressão, quando fui ter convosco. Essa expressão, quando fui ter convosco, é uma menção àquela ocasião em que Paulo esteve na cidade de Corinto para pregar o evangelho e ocasião em que ele plantou essa igreja em Corinto. Então, Paulo é o pai espiritual desses crentes. Foi por meio da pregação de Paulo que eles foram alcançados pela graça salvadora do Senhor. Então é isso que Paulo está trazendo à memória deles. Irmãos, vocês se lembram quando eu estive aí? Vocês se lembram quando nós nos conhecemos? Vocês se lembram
a maneira como eu lhes apresentei o Evangelho, é isso que Paulo está dizendo aqui. Quando fui ter convosco. Aqueles que estão acompanhando esta série de estudos desde o início, eles hão de se lembrar que na primeira aula nós fizemos uma análise lá do capítulo 18 do livro dos Atos dos Apóstolos, que é uma narrativa dessa ocasião em que Paulo chegou em Corinto. Lembram? Ele chegou em Corinto, vindo de Atenas. A missão de Paulo, ou a pregação de Paulo em Atenas, não foi lá muito bem sucedida, lembra? Quando ele falou lá no Areópago. E ele chegou em Corinto, não tinha recursos para se manter, ele tinha que trabalhar, fazer tendas. Ele conheceu aquele casal que tinha a mesma profissão dele, lembra? Áquila e Priscila. Foi morar com eles, fizeram lá uma sociedade, abriram lá uma fabriqueta de tendas, não é? Estou falando fabriqueta aqui, não sei se era fábrica grande ou pequena, sei que eles eram artesãos, né? Então estavam fazendo tendas, e então Paulo se sustentava e aos sábados ele ia lá para a sinagoga, era rabino, judeu, tinha a palavra na sinagoga, e ele aproveitava essas oportunidades, esse era o costume dele, para pregar o evangelho na sinagoga. Depois, parte da equipe chegou trazendo oferta para ele, e isso deu a Paulo um alívio. Ele pôde agora se dedicar de tempo integral à pregação, não é? Pôde parar um pouco com o trabalho das tendas, porque agora ele tinha recursos, doações da igreja para se manter. Então os irmãos se lembram lá que Paulo começou a pregar, a certa altura os judeus se revoltaram contra ele, foi expulso da sinagoga, mas o chefe da sinagoga havia se convertido, ele conseguiu a possibilidade de pregar numa casa vizinha da sinagoga. Então, se você der uma olhada lá no capítulo 18 de Atos, você vai relembrar todos esses fatos, e eu creio que é isso que Paulo está trazendo à memória dos leitores coríntios, não é? Quando ele diz, quando fui ter convosco. Então, Paulo, vocês se lembram? Quando nós nos conhecemos, quando eu estive aí para lhes anunciar o Evangelho, não é? Olha novamente para o verso 1. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, agora ele vai dizer o jeito, o método empregado por ele na sua pregação. Ele diz, não o fiz, quando eu lhes preguei o Evangelho, eu não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Então, Paulo aqui está refrescando a memória dos seus leitores para que eles se lembrem de que quando Paulo lhes apresentou o Evangelho, Paulo evitou usar esses recursos que eles tanto apreciavam, pelos quais eles eram tão fascinados e que os estava dividindo, não é? Agora, causando problemas na igreja, dividindo o corpo de Cristo. Então, Paulo está dizendo, olha, preste atenção, lembrem lá, quando eu lhes apresentei o Evangelho, eu fiz questão de abrir mão desses recursos, destas coisas, dessa sabedoria humana que vocês tanto apreciam. Então, o método de Paulo, ele evitou usar essas coisas.
A gente pode ter uma noção do método de Paulo, se você der uma olhada em Atos 17. Vamos lá em Atos 17, depois a gente volta aí para 1 aos Coríntios. É bom manter essa mesa bem longe de mim aqui, porque na quarta-feira passada eu derrubei um negócio aqui. Muito bem. Muito bem. Aí, no capítulo 17 de Atos, não é em Corinto que Paulo, não fala de Corinto. É uma descrição do trabalho de Paulo em Tessalônica. Mas a gente vai ter uma ideia aí do método que Paulo usava, não é? Olha a partir do verso 1, Atos 17, ó. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. A estratégia de Paulo era sempre começar pela sinagoga, não é? Ele era judeu, frequentador de sinagoga, ele era rabino, tinha a palavra na sinagoga. Então, olha o verso 2. Paulo, segundo o seu costume, então, Lucas, o historiador, está dizendo que o que Paulo fez em Tessalônica era habitual. Certamente ele fez assim também em Corinto, não é? É segundo o costume dele. Ele tinha esse hábito. Então, Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los. E por 3 sábados arrazoou com eles acerca da Escritura. Diz aí, verso 3. Expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos, e este, dizia ele, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Então, qual era o costume de Paulo? Ia à sinagoga, e o que Paulo fazia na sinagoga? Então, notem aí, diz que ele arrazoava, não é? Verso 2, diz aí que por 3 sábados ele arrazoou com eles acerca da Escritura. O termo aqui, o termo grego traduzido por arrazoar, é a ideia de discorrer, a ideia de argumentar logicamente, arrazoar, apresentar razões, não é? Então, diz aqui que Paulo arrazoou com eles acerca das Escrituras. Então, Paulo abria lá o rolo, as Escrituras do Antigo Testamento, porque o Novo Testamento não existia ainda, e Paulo abria as Escrituras, abria lá o rolo, lia e argumentava, apresentava razões, não é? Discorria logicamente. Era isso que Paulo fazia. E notem aí que diz que Paulo arrazoou com eles, e o verso 3 diz, o que Paulo fazia nesse arrazoado, nesta explanação, o que ele fazia? Diz aí, expondo. Paulo expunha. Ele argumentava logicamente e por meio dos seus argumentos, ele expunha a Escritura. A ideia do verbo grego aqui,
traduzido por expor, é a ideia de abrir um invólucro, é a ideia de abrir um revestimento, é isso que Paulo fazia. É como abrir uma embalagem, desembrulhar alguma coisa e mostrar, revelar o que está lá dentro. Então, isso é expor, não é? Então, o que Paulo fazia? Ele pegava a escritura do Antigo Testamento e desembrulhava, não é? Tirava o invólucro, abria o pacote e expunha Cristo. Lembra que Jesus Cristo disse que as Escrituras testificam dele? Lembra quando ele disse para os judeus dos seus dias, a Escritura do Antigo Testamento? Ele disse: vocês buscam as Escrituras porque vocês esperam encontrar vida eterna nela. Vocês fazem bem, porque as Escrituras testificam de mim. Mas, curiosamente, vocês leem as Escrituras todos os dias, não conseguem me ver lá. Não querem vir a mim para terem vida. Não é? Eu estou lá, elas falam de mim, mas vocês não conseguem me enxergar lá. Não é? Aliás, essa talvez tenha sido a experiência de Paulo, porque Paulo conhecia as Escrituras e perseguia a igreja. Certo de que o movimento cristão, no seu nascedouro, era uma coisa maligna e precisava ser parada, obstruída. Até que um dia, Cristo o encontrou lá no caminho de Damasco, não é? E desde aquele dia, os seus olhos foram abertos. Ele que era um conhecedor da Escritura, mas não via Cristo na Escritura, agora, com a iluminação do Espírito Santo, com os olhos abertos pela graça, ele vai reler as suas Escrituras e encontra Cristo em cada página. Então, o que Paulo fazia? Ele está expondo. Então, esse era o método de Paulo. Assim era a pregação de Paulo. Então, o que Paulo fazia? Ele argumentava, ele discorria de maneira lógica na Escritura. E aí o verso 2 está dizendo aí que ele expunha. Então, expondo, e o outro verbo é interessante, expondo e demonstrando, não é? Então, Paulo argumentava logicamente, expondo, desembrulhando, pegando o Antigo Testamento e desembrulhando e mostrando Cristo lá. E aí diz que ele também demonstrando. O verbo grego aqui, que é traduzido por demonstrar, literalmente significa colocar junto a. Colocar junto a. É a ideia de comparar coisas. Essa ideia de demonstrar aí é comparar coisas, é colocar junto a. É a ideia aqui de mostrar a correspondência entre as coisas, não é? Então, ao dizer que Paulo expunha demonstrando, ele não apenas expunha, desembrulhava o pacote, não é? Da Escritura do Antigo Testamento, mas ele demonstrava, ele apontava a correspondência, ele comparava, não é? Ou seja, ele pegava, quem sabe, a profecia do Antigo Testamento a respeito do Messias, que era do conhecimento dos judeus. E ele dizia, olha, está vendo aqui o que o profeta tal está dizendo do Messias? Agora compare aqui, olha para Jesus. Olha como é que bate uma coisa com a outra.
ele é o Messias. Há uma correspondência, não é? Ele é o cumprimento destas profecias. Entende o que é demonstrar, não é? É fazer comparação, é colocar junto de, é mostrar a correspondência, é mostrar que Jesus corresponde ao que a Escritura diz do Messias. Logo, ele é o Messias, não é? Ele é o Messias. Talvez Paulo chamasse a atenção. Gente, olha aqui. Olha o que o Miqueias falou. O Miqueias diz, leia aqui o Miqueias, dizendo, e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar dentre as milhares de Judá, de ti me sairá aquele que há de reinar em Israel. Paulo dizia para os seus compatriotas, gente, olha aqui, o profeta Miqueias falou que o Messias vai nascer em Belém. Onde foi que Jesus nasceu? Belém! Isso é demonstrar, é fazer comparação. Então, é isso que Paulo fazia. Esse era o método de Paulo, não é? Então, como é que Paulo anunciava, pregava o evangelho? Ele argumentava na Escritura, ele desembrulhava o texto, abria o pacote, não é? E fazia demonstrações, comparando as coisas e mostrando que Jesus é o Messias. Então, o que Paulo está fazendo aqui? Paulo está recordando os seus filhos na fé lá de Corinto. Irmãos, vocês estão obcecados por coisas que Deus tornou louca. A sabedoria humana, Deus tornou louca. Vocês deveriam perceber isso quando olham para a configuração da membresia aí. E prestem atenção no modo como eu lhes apresentei o Evangelho. Pensem em quando eu estive aí com vocês para lhes pregar o Evangelho. Eu não cheguei aí usando esses recursos de oratória, não é? Eu não lancei mão dessas coisas. Paulo diz, eu não lhes apresentei o Evangelho, diz Paulo aí, com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Então, é isso que Paulo está dizendo. E eu estou mostrando no capítulo 17 de Atos, que muito provavelmente o que Paulo fez em Tessalônica foi o que ele fez em Corinto. Era o método dele, não é? Nós vimos aí o método de Paulo. Agora vejam o verso 2. Então, até agora nós analisamos o verso 1. Eu, irmãos, quando fui ter com vocês, anunciando o Evangelho de Deus, eu não fiz isso com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Verso 2. Porque decidi, isso é importante. Paulo não usou essas coisas, não foi porque não tivesse condições. Paulo era um homem culto. Paulo transitava pela cultura grega, pela cultura romana, pela cultura judaica. Paulo era um homem muito preparado. Paulo era de Tarso, que era um centro cultural, talvez o terceiro centro cultural do mundo da época. Tinha uma grande biblioteca lá. Então, a gente vê Paulo citando. Paulo citou lá no Areópago, não é? Filósofos gregos. Então, Paulo poderia, se quisesse, usar essas coisas. Mas aqui ele está dizendo, eu decidi não usar. Não é porque eu não possa usar. Não é? Eu tenho esses recursos, mas eu decidi. É uma coisa deliberada. Não é? Ele, de maneira deliberada, ele diz, eu não usei esses recursos na minha pregação. Então, é algo
deliberado. Ele diz, eu decidi, verso 2, não é? Porque decidi nada saber entre vós, senão a Cristo e este crucificado. Preste atenção. Se no verso 1 aí, Paulo está focalizando o seu método de pregação, no verso 2, ele parece estar focalizando mais o conteúdo da sua pregação, não é? Qual era o conteúdo da pregação dele? Cristo crucificado. Esse é o conteúdo, não é? Então, agora no verso 2, Paulo aponta aqui para o conteúdo. Mas há um detalhe aqui muito importante. Quem me chamou a atenção para isso aqui foi reverendo Augustus Nicodemos. Esse porquê aí. Paulo está dizendo, eu não usei desses recursos que ele chama de ostentação de linguagem ou de sabedoria. Por que Paulo não usou? Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Esse porquê aí, Dr. Augustus Nicodemos entende que esse porquê estabelece uma relação entre o método e o conteúdo. No verso 1, Paulo diz, eu não usei desses recursos. Por quê? Por causa do conteúdo da pregação. É curioso isso aqui, não é? Não sei se você está entendendo aqui o ponto. Mas esse porquê estabelece uma relação entre método e conteúdo. No verso 1, Paulo fala do método. Eu usei esse método. Por quê? Verso 2, por causa do conteúdo. Então, o ponto aqui é o seguinte, é que o conteúdo, em alguma medida, estabelece o método. Você não pode usar qualquer método por causa do conteúdo. Entendeu o ponto aqui? Isso é muito interessante. Paulo está dizendo aqui que por causa do conteúdo, ele tinha uma determinada metodologia, não é? E a pergunta é, por que Paulo fez isso? Por que Paulo escolheu não usar essas coisas, considerando o conteúdo da pregação, Cristo crucificado? Reverendo Augustus Nicodemos entende que Paulo evitou usar um método rebuscado, embora pudesse fazê-lo, não é? Porque Paulo não queria chamar a atenção para si mesmo, mas para Cristo. Se Paulo, e é curioso, né? E Paulo sabia que os gregos apreciavam isso. E a tentação de usar isso para pregar para os gregos talvez fosse muito grande. Mas Paulo resistiu à tentação, abriu mão de usar essas coisas, embora pudesse fazê-lo se o quisesse. Segundo o Dr. Augustus, é porque Paulo não queria chamar a atenção para si, mas para Cristo. Não sei se Dr. Augustus tem razão, não sei se essa era a intenção de Paulo. Pode ser, faz sentido, é razoável. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção de vocês aqui, qualquer que seja a razão, o fato é que nós precisamos aprender que há uma relação entre as duas coisas, entre método e conteúdo.
o conteúdo da pregação determina, em alguma medida, o método legítimo a ser usado. Fala, Reverendo, mas por que isso é importante? Qual é a importância, qual é a implicação prática disso, não é? Irmãos, isso, a meu ver, levanta um punhado de questões para mim. Sobretudo, por ser um pregador, isso me levanta um punhado de questões, não é? E devia levantar para você também. Por exemplo, uma das questões que todo treinamento de pregador levanta lá no seminário, toda prática de pregação, essa é uma questão que se levanta. Há lugar para humor no púlpito? Quer dizer, essa é uma questão importante. Não é? Há espaço para humor na pregação? Essa passagem coloca essa questão na pauta, não é? Por exemplo, eu pessoalmente acho que há lugar para humor no púlpito, há espaço para humor na pregação. Mas eu fico demasiadamente preocupado quando eu vejo pregadores que são mais humoristas do que pregadores do Evangelho. O conteúdo da nossa pregação exige uma certa sobriedade na apresentação desse conteúdo. Gente, ao anunciar o Evangelho, nós estamos tratando de coisa muito séria. Nós estamos... É o destino eterno das pessoas que está em jogo. Entendeu o ponto? Por mais brincalhão que seja o seu médico, ele precisa ser sóbrio na hora de falar do seu câncer, entendeu? Ele não pode ficar contando piada e fazendo gracinha na hora de falar dessas coisas mais sérias. Entende qual é o meu ponto? Tem hora que eu vejo que a nossa vocação é de arauto, é de proclamador do Evangelho. A nossa vocação, a minha vocação não é de humorista, embora acho que pode ser bem humorado, não é? Mas o papel nosso não é entreter as pessoas ou fazê-las rir. E tem hora que eu vejo pregadores por aí que eu falo, esse cara é um palhaço. Não é? Sobe lá no púlpito para ficar fazendo as pessoas rirem. Entendeu a implicação da coisa? Então o que Paulo está dizendo? Olha, Paulo não está falando de humor aqui, não é isso. Eu estou só aplicando o princípio. Mas o princípio qual é o princípio? Paulo está dizendo, olha, o meu método de pregação foi determinado pelo conteúdo dela. Eu não lhes anunciei o Evangelho, Paulo usa aqui, com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber senão Cristo crucificado. Ou seja, eu usei desse método por causa do conteúdo do que eu prego. Entende o ponto aqui? Então, isso aqui é importante, não é? Isso é muito, muito importante. E é bom a gente salientar aqui. É isso que Paulo está... O ponto de Paulo aqui é só mostrar que a pregação dele era uma evidência de que aquelas coisas que os coríntios tanto valorizavam, Paulo, não valorizou quando foi pregar o evangelho a eles, não é? Paulo escolheu aquele método por causa do conteúdo,
não é? Esse é o ponto. Os muitos papéis aqui me fazem delirar. Estou perdido no meio das minhas folhas. Muito bem. Tem que numerar aqui, senão a gente não sabe qual que é a folha 1, folha 2, folha 3. Ok. Então, isso levanta essa questão que eu acabei de mostrar para vocês. Uma outra questão muito prática que esse princípio levanta, que é a questão da eficácia do anúncio, a eficácia da pregação. Curiosamente, Paulo escolheu um método simples, uma forma simples. Embora ele fosse culto, embora ele pudesse apresentar com ostentação de palavras, não é? E de sabedoria, embora ele pudesse colocar toda a sua força na retórica, não é? Na sua oratória, nas suas habilidades, Paulo diz aqui que ele optou pela simplicidade, embora fosse um homem culto. Ele deliberadamente não usou nenhum desses artifícios. Ele optou por um método simples, para deixar claro que a eficácia não estava nessas coisas, que a eficácia não está no seu método. Olha o verso 3 aí do nosso texto. Ele diz, e foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Irmãos, esse princípio aqui é muito importante. O princípio de que a eficácia não está no método, tá? Embora o método pode ser útil e tal, mas Paulo escolheu um método simples para deixar claro que a eficácia não está no método. Irmão, nós temos a tendência de achar que a nossa mensagem vai alcançar melhor o seu propósito, que é redimir as pessoas, se nós dermos uma incrementada no método, né? Já viram isso? A gente tem essa tendência. A gente dá uma incrementada no método. Jogo de luz, fumacinha de gelo seco, dá uma incrementada assim na apresentação, porque a gente tem a tolice de achar que isso vai tornar a comunicação do Evangelho mais poderosa, vai alcançar o propósito redentor. Paulo fez exatamente o contrário. Embora essas coisas não sejam em si mesmas ruins. Por exemplo, eu tenho defendido uma tese da gente evitar cantata no domingo. Em São Paulo foram 15 anos de argumentação. No final do meu pastorado a gente conseguiu, não é? Exatamente por isso, não é? Porque a gente acha que o meu ponto é que essas coisas são legítimas e devemos fazer cantata e dramatização. Pastor, se a gente dramatizar o evangelho no domingo à noite, o senhor vai ver. Aí a gente vai alcançar o objetivo. Tolice. É pecado fazer dramatização? Não. Oxalá nós tivéssemos aqui um bom grupo teatral na nossa igreja que pudesse fazer belas encenações. Quem sabe a gente até alugar lá o teatro lá. Como é que chama aquele teatro lá das Minas lá? Quem sabe, a gente tivesse um grupo de teatro até para a gente fazer uma encenação lá, com moral cristã, uma boa peça teatral, beleza!
O problema é usar isso como alternativa à pregação. Entendeu? Você fala, não, isso aqui substitui a pregação. Paulo está dizendo, tolice. Paulo diz, eu preferi a simplicidade de abrir o texto, argumentar logicamente, desembrulhar o texto, fazer comparações, a simplicidade do Evangelho, né, da pregação do Evangelho. Esse é o ponto de Paulo aqui, não é? Agora veja bem, Paulo diz aí no verso 3, eu já li, não é? Foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Essa confissão de Paulo é corajosa, não é? Paulo aqui demonstra um coração humilde. Paulo aqui está admitindo a sua fraqueza. Por isso que o Deir leu aquele texto lá, não é? Que é o Evangelho, o último versículo, Deir, verso 7 do texto que você leu. Leia aí para nós. O 7. O Evangelho é um tesouro valioso, valioso. Mas ele é levado em vasos de barro. Olha o vaso aqui, ó. É o vaso de barro. Eu levo um tesouro quando eu prego e ensino. Mas Deus escolheu fazer essa entrega desse tesouro precioso em vaso de barro. Para quê? Para que Deus escolheu esse método? Para que, se alguma coisa boa acontecer aqui enquanto eu falo, para que fique claro que o que aconteceu aqui foi o poder de Deus e não do pastor Paulo. Está vendo? Deus escolheu entregar esse tesouro em vaso de barro. Por que Deus escolheu esse método? Para que a excelência do poder fosse dele. Às vezes as pessoas aprendem comigo, quando eu ensino, quando eu prego, as pessoas aprendem, e aí elas ficam assim, às vezes ansiosas, né? Querendo que eu fale a algum querido dele, vai lá fazer uma visita lá, e vai lá falar lá para o meu esposo, falar lá para o meu filho, aquelas coisas que o senhor fala lá e tal, e a pessoa acha que se o pastor Paulo falar, a coisa vai rolar. Tolice, não é? O vaso é de barro, cheio de trincas. Pode ser outro vaso falar lá. Se tiver que acontecer, vai acontecer. Entendeu? Para que a excelência do poder seja de Deus. Esse é o jeito de Deus trabalhar. Então, Paulo tinha essa consciência. Alguns autores acham que Paulo está dizendo que chegou lá em fraqueza, tremendo de medo lá em Corinto, por causa do seu insucesso em Atenas, ou por causa das perseguições em Corinto. Sei não. Paulo era um homem ousado. Eu acho que Paulo está dizendo aqui é que ele tinha consciência de que é vaso de barro, de que o sucesso da sua pregação e do seu ensino não depende dele. Irmãos, tem quase 40 anos que eu faço isso, ensino a Bíblia e prego a Bíblia. E até hoje eu tremo, dá um frio na barriga quando eu tenho que chegar aqui e apresentar o Evangelho a vocês. E precisa ser assim. Quando estou fraco, Paulo dizia, aí é que eu sou forte. O dia que o mestre, o professor da escola dominical, o pregador, o evangelista, estiver em si mesmado, cheio de si, achar que ele é capaz e suficiente,
ele está em maus lençóis. Há inclusive uma ilustração antiga, os púlpitos no mundo reformado normalmente eram um púlpito alto, assim, nas igrejas reformadas, não é? Na Europa ainda é assim. Inclusive tem dois púlpitos normalmente. É um púlpito de onde se dá aviso, se fala outras coisas. Tem um púlpito que é só para a proclamação da palavra e ele fica lá no alto assim. E normalmente tem que subir uma escadinha assim, né? Uma escadinha em caracol assim para ficar lá em cima. O indivíduo fica lá no alto. Então há uma ilustração, eu acho que eu li isso no livro do Martin Lloyd Jones, Pregação e Pregadores, acho que eu li lá. Mas dizem que um jovem pastor foi pregar numa grande igreja, de um pastor experiente e tal, e se preparou bem, não é? Escolheu bem lá os seus recursos e tal. E depois do culto, ele perguntou para o velho pastor, e aí, o que o senhor achou? Ele disse, olha, se você tivesse... Porque, aliás, ele subiu cheio de si mesmo, autoconfiante, mas foi um desastre o sermão dele. Foi terrível naquele dia. E ele desceu do púlpito humilhado. Isso é importante para você saber o desfecho. E aí o pastor disse para ele, olha, se você tivesse subido como desceu, você teria descido como subiu. Não é? Então, é isso que Paulo está dizendo aqui. É a sua postura como pregador, não é? Ele tinha consciência de que ninguém é suficiente para essa obra, né? Lembra que Paulo mesmo diz isso, né? Ele diz, ninguém é suficiente. Deus nos conduz em triunfo, mas ninguém é suficiente. Ele diz, a nossa suficiência vem de Deus. Em outras palavras, Paulo está dizendo aqui que ele reconhecia que ele era vaso de barro. De que Paulo está tratando? Divisão na igreja, não esqueça isso. O que Paulo está mostrando? Que os coríntios valorizavam coisa que não tem valor para a salvação. Paulo está dizendo, quando eu fui pregar a vocês, eu o fiz de maneira simples, eu o fiz tremendo de medo. Vocês estão dizendo, eu sou de Paulo. Paulo treme de medo. Não é? Paulo é vaso de barro. É isso que ele está dizendo. Então, Paulo está corrigindo o entendimento deles acerca dessas coisas para evitar aquelas divisões no corpo de Cristo. E, finalmente, que meu tempo já esgotou, verso 5, tudo isso, verso 5 está aí, não é? Paulo diz aí no verso 5, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Então, o método de Paulo, a sua postura, deixa claro para os seus leitores de Corinto que a fé deles, que a salvação deles não estava baseada naquelas coisas que eles tantos valorizavam. Paulo está dizendo o seguinte, vocês não foram salvos pela minha retórica. Vocês não foram salvos pela minha habilidade argumentativa. Vocês não foram salvos pela sabedoria humana. Vocês foram salvos pelo poder de Deus. É isso que Paulo está dizendo no verso 5. Para que a fé de vocês não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Então, vocês estão valorizando coisas e se matando uns aos outros aí, brigando uns com os outros, por causa de coisa que não salvou vocês. Não foi isso que salvou vocês. O que salvou vocês foi o poder de Deus. Não foi a retórica do pregador,
não foi a habilidade do pregador, não foi o seu patrimônio acadêmico. Ele pode ter PhD, pode ser o que for. Não são essas coisas que salvou vocês. O que salvou vocês foi o poder de Deus. Todas essas coisas podem ser úteis de alguma maneira, mas sem o poder de Deus, nada disto beneficiaria vocês. Então, é isso que Paulo está fazendo. Então, qual é o segundo argumento que Paulo apresenta? O primeiro foi a configuração da igreja, o segundo foi o estilo de pregação de Paulo. Ok? Então, é o segundo argumento que Paulo mostra para convencer os coríntios de que eles estavam agindo de uma maneira que não era compatível com o espírito cristão, não era compatível com a natureza do evangelho. Ficar se dividindo e brigando por causa dessas coisas não é compatível com o evangelho.